Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando aqui mais uma sessão, mais um vídeo da nossa série Aplicações Multicamadas, criando o primeiro servidor REST Dataware. A gente já começou na aula anterior vendo um pouquinho aí sobre REST Dataware, como começar aí um servidor do zero dentro do Delphi Community, tá? Lembrando que a gente pode utilizar o REST Dataware também na versão Enterprise do Delphi ou na versão Professional sem problema nenhum, tá? Eu escolhi aqui o Community Edition, né, a versão CE, para ficar mais fácil, facilitar para quem não tem aí uma licença do Delphi ou não quer fazer essa instalação diretamente na Enterprise, tá? Então, a gente está fazendo essa série aí, vendo um pouquinho sobre os multicamadas, né, as aplicações multicamadas. Então, se você ainda não viu os vídeos anteriores, tá? Recomendo que você entre aqui, antes mesmo de assistir esse vídeo, né? Entre aqui no nosso canal do YouTube, né? Procura a nossa playlist sobre aplicações multicamadas e assista os primeiros vídeos antes mesmo de assistir esse vídeo aqui, tá certo? Vamos lá, ó. Na nossa agenda de hoje, né, criando manualmente o servidor REST Dataware. Então, recapitulando, né, na aula anterior a gente viu como criar o primeiro servidor REST Dataware. A gente preparou o servidor para que ele funcione respondendo a eventos, tá? E a gente não fez ainda a parte mais importante, a parte mais legal, né, que todo mundo gosta, que é a parte de banco de dados, como acessar um banco de dados e tornar externo as consultas desse banco de dados ao mundo externo, né, para a gente poder acessar de uma aplicação cliente, seja ela mobile, desktop, web, etc, né? Então a gente vai continuar com essa série aqui, com esse novo vídeo, falando um pouquinho sobre isso. Hoje a gente vai ver especificamente a parte de banco de dados. Vamos lá então? Perfeito. Eu já estou aqui com o meu Delphi Community Edition aberto, tá? E eu abri aqui propositalmente o arquivo, né, o grupo de projetos do componente REST Dataware, do componente DW, tá? Por que eu abri isso? Porque eu quero mostrar para vocês aqui, né? Vou dar um zoom aqui na minha janela. Olha só, o que eu tenho instalado aqui, ó. Dá um zoom novamente aqui. O que eu tenho instalado é o meu REST Dataware, o Core, né, que é o próprio componente, e você nota ali roxinho também o DW Driver FD, que é do FireDAC, tá? E a gente não vai utilizar FireDAC aqui nessa nossa série, tá? A gente vai utilizar aqui os Zeus, né, por conta do FireDAC, aqui no caso da aplicação mobile, da aplicação CE, né, do Delphi CE, ele não dá acesso para a gente aí a bancos de dados remotos, né? Embora a gente faça, né, a gente vai fazer a distribuição do nosso servidor REST Dataware no mesmo ambiente onde está o nosso banco de dados, tá? Mas caso um dia a gente tenha aí um banco de dados num computador e o REST Dataware em outro computador, então se a gente utilizar o FD aqui, o FireDAC, a gente vai ter essa dificuldade. Então nós vamos utilizar totalmente componentes free, né, dentro do nosso aplicativo, dentro da nossa série. Então a gente vai utilizar aqui o driver do Zeus, tá? Então eu vou clicar duas vezes nele aqui, ó, botão direito, vou dar um build, né? Se você não instalou esses drivers, né, no seu Delphi, então você vai abrir aqui novamente o seu core, né, o core.dpk, abra na verdade o arquivo relacionado ao grupo de projetos, né, do REST Dataware, para você poder fazer a instalação desse cara, tá? Bom, o Delphi deu alguns erros aqui durante a compilação, né, do nosso driver Zeus, por conta de algumas units do próprio Zeus, né? O nosso componente Zeus aqui não estava completamente instalado dentro do Delphi, tá? E eu precisei adicionar alguns arquivos, tá? Então se você vier aqui no Tools, Options, na opção de Library Path, né, eu adicionei alguns caminhos ali, que são os caminhos relacionados à instalação do componente Zeus, tá? Então se você não tem aí o Zeus completamente instalado e configurado dentro da sua máquina aí, você vai precisar fazer isso, tá? Então eu adicionei aqui alguns diretórios que não estavam, tá? Por exemplo aqui o core do Zeus lib, component dbc, parsesql e plain, tá? Eu precisei fazer isso antes de completar a instalação do driver do Zeus dentro do Delphi, tá? Então vou dar um OK aqui, ele compilou para mim, tá? Ele deixou compilar, e aí agora eu simplesmente dou um clique com a direita aqui, dou um install, ele vai instalar para mim esse driver, tá? Beleza, tá aí, ó, instalado, né, perfeitinho, tá? Agora eu posso dar um
um file aqui, close all, e partir então para o nosso exemplo que a gente está trabalhando, né? Então eu vou abrir aqui para vocês o exemplo anterior, tá? Que a gente viu na aula anterior. Então ele está aqui, eu vou até pegar aqui nos recentes, ó, abrir aqui pelo Project One, tá vendo, ó? Servidor novo, né, multicamadas, exemplo 1. Eu vou abrir esse arquivo aqui, que é o que a gente começou na aula anterior, né? E daqui por diante a gente vai passar, então, a fazer uma leitura de banco de dados utilizando o nosso REST Dataware, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Quais são os componentes que eu preciso utilizar dentro do meu servidor, né, para que eu possa, então, fazer uso, né, de banco de dados, né? Então, eu vou abrir aqui a Unit 2, que é o nosso Data Model REST Dataware, tá? Deixa ele abrir para a gente. Eu vou adicionar os componentes lá dentro, né? Na aula anterior, a gente colocou somente o DW Server Events. E esse que é o componente relacionado a eventos. O que a gente vai fazer agora aqui é colocar o REST DW. Vou colocar aqui, ó, DW PullerDB, tá? Então esse é o primeiro componente que a gente precisa aqui da paleta REST Dataware Core DB. Eu vou explicar já o que é esse cara aqui, né? Vou clicar nele aqui, arrastar ele para a nossa tela, né? A gente vai precisar também aqui de um driver, tá? Então eu vou procurar aqui o REST Dataware lá embaixo, ó. Procurar aqui a opção de drivers, tá? Então vocês vão ter aqui, ó. No meu caso, eu tenho, como eu falei, né, o FireDAC instalado e agora os Zeus que eu acabei de instalar. Então você vai escolher qual que é o driver que você vai utilizar, né, para que você possa então fazer uso do seu banco de dados. Então eu vou pegar aqui os Zeus, certo? Vou colocar ele aqui um embaixo do outro. Bom, e aí eu vou precisar de uma conexão com o banco de dados, né? Então como é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui no Zeus Access, pegar aqui um Z Connection, tá? Esse daqui eu vou conectar ao meu banco de dados MySQL, então eu vou utilizar aqui as minhas credenciais, colocar aqui o banco de dados curso, vou colocar aqui o hostname 192.168.1.90, que é o meu servidor aqui de banco, certo? Vou colocar aqui a minha senha maluca, colocar aqui 381A, beleza. Vou colocar aqui também o protocolo, tá? Que vai ser o MySQL 5 aqui, que é o que eu tenho instalado no meu servidor aqui do estúdio. Beleza. Usuário curso, acredito que seja só isso. Preciso só indicar agora o caminho da minha library, né? Da minha DLL, tá? Tá aqui em C2 pontos, Windows System 32, né? Então vou pegar aqui o C2 pontos, Windows System 32... libmysql, tá? Vou pegar esse cara aqui. Se tudo estiver correto, a gente vai conseguir... falta a porta aqui, né? 3306. Se tudo estiver correto, a gente vai conseguir conectar ao banco de dados. Tá, beleza, conectei ao banco de dados, tá? Muito bom. Vou salvar aqui a aplicação, né? Então, basicamente, é assim que a gente faz as primeiras conexões com o nosso banco de dados, né? Para a gente poder depois exportar essas informações para a nossa aplicação cliente. E aí a gente vai fazer as ligações, né? Então, esse nosso REST DW PullerDB, ele vai conectado, tá, a um REST driver. Então, a gente vai colocar aqui o Zeus. E esse Zeus, né, esse driver Zeus, a gente vai precisar aqui de uma connection, uma conexão, né? Então, a gente vai colocar aqui o nosso Z Connection. Então, basicamente é isso que a gente faz para poder ligar todos os componentes, perfeito? Muito bom. Então, basicamente, a gente já tem o nosso servidor aqui conectado a um banco de dados, já pronto aí para consumo. Evidentemente, eu vou ter que colocar aqui queries, né, para poder acessar, fazer as nossas selects, etc. Mas eu quero só mostrar aqui bem passo a passo, né, em cada um dos nossos vídeos, eu quero mostrar passo a passo como utilizar o servidor. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, né, nesse momento aqui, eu vou executar essa aplicação, tá, por fora. Então, eu vou executar ele aqui utilizando run without debugging, tá, para ele poder executar por fora, tá.
E na sequência eu vou mostrar como a gente pode acessar esse servidor. A gente ainda não vai fazer um select, a gente não vai fazer nada ainda, tá? A gente vai simplesmente fazer um primeiro uso da tecnologia aqui, ok? Mais uma vez aqui o Delphi pediu uma unit que não estava declarada. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, Tools, Options, né? Eu fiz um corte aqui no vídeo para a gente não perder muito tempo, tá? Mas eu mostro para vocês aqui onde a gente adicionou. Também aqui no Library Path, tá? A última unit aqui no meu caso, tá? Talvez no seu não aconteça isso, mas no meu caso ele pediu mais uma unit aí, aqui que não estava completamente instalado dentro do meu Delphi, que é o caminho da unit do REST DataWare, tá? Do REST Zeus, tá? No driver Zeus, que fica nessa pasta aqui, C componentes REST DataWare core source connectors /Zeus. Eu tive que adicionar aqui, tá? Então só fazendo aí, frisando um pouco essa parte do vídeo, tá? Então, olha só, ele compilou para mim aqui, eu vou executar por fora, né? Mais uma vez aqui a gente vai executar por fora. E eu vou mostrar para você criar uma aplicação rápida aqui, cliente, só para mostrar um detalhe para a gente fechar a nossa aplicação, tá? Então, eu vou ativar aqui o meu servidor, eu vou criar um projeto novo, né? Aqui, Add New Project. Esse projeto vai ser do tipo VCL Forms mesmo, tá? Bem simples. Só para a gente poder adicionar aqui um componente para a gente poder acessar aquele nosso servidor que está no ar, né? Então, como é que a gente faz? Olha só, aqui no nas nossas palhetas aqui, né? Nós temos várias delas, tá? Então, a gente tem aqui alguns componentes que precisam ser utilizados. E a gente vai pegar aqui o componente relacionado ao acesso ao nosso servidor, né? E o componente que nós vamos pegar é esse aqui, ó, o REST-DW Database, ok? Vou colocar um deles na minha tela aqui. E aqui a gente vai ter, ó, se você colocar todas as configurações perfeitinhas aqui dentro do nosso servidor, tá? Você vai conseguir conectar facilmente no nosso servidor REST DataWare que está no ar, ok? E por onde que a gente faz isso, né? A gente tem uma propriedade aqui, Puller Name, vou clicar nela aqui, olha só, REST DW Puller DB1, que é o componente que está no nosso data module REST DataWare dentro do nosso servidor. Então olha só que moleza, né? Basta eu deixar aqui o meu servidor no ar, vou lá no meu componente, no cliente, na aplicação cliente e conecto ele aqui ao servidor, tá? Para que ele possa se conectar lá no nosso server, beleza? Então a gente tem aí condição de conectar facilmente na nossa aplicação servidora e aí começar a consumir esses dados, ok? Ou seja, a partir do momento que eu conectei ele aqui através do Puller Name, eu posso começar a colocar os outros controles de tela, por exemplo, aqui o nosso cliente SQL, né? Tem o main table, aqui é o DW main table, tem outros controles aqui para poder receber as informações lá do nosso servidor. A gente vai ver isso numa próxima aula, onde a gente vai começar a unir os dois mundos, né? Os dois cenários, servidor e aplicação cliente. Perfeito? Então é isso, pessoal. Na aula de hoje vimos mais uma etapa aí da construção de servidores multicamadas, né, utilizando aí o componente, o framework REST DataWare, né, também conhecido aí como RDW ou simplesmente como DW, perfeito? Então olha só, na próxima aula a gente vai dar continuidade a esse cenário, a gente vai começar a unir os dois cenários, os dois mundos, né? Começar a listar as nossas queries, etc. Entender um pouquinho como é que funciona essa separação aí em camadas, tá? Essas são as nossas redes sociais. Não esqueçam de curtir aqui a nossa página, né? Nosso canal do YouTube, se inscrever caso você não seja inscrito e também aí ativar o sininho para que você possa receber os novos vídeos, né? As notificações dos novos vídeos aqui no nosso canal. Aqui na descrição também, se você quer receber outros materiais e esses materiais também aqui sobre multicamadas, você pode entrar aí na nossa lista de discussão, na nossa lista de e-mails, ok? Então, muito obrigado, bons estudos e até a próxima!